Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, na verdade, né? Hoje eu vou trazer para vocês o vídeo aula desse top, né? Que eu já tinha prometido na semana passada, que eu fiz uma regatinha. E hoje eu trouxe o vídeo aula desse top, porque ele eu estava usando por baixo da regatinha que eu fiz. Então ele é assim, né? Invertido. Tá aqui para amarrar nas costas, no pescoço, né? Amarra no pescoço e amarra aqui na cintura. Esse tamanho é um tamanho G, que é pra mim, né? E no vídeo eu explico pra vocês como adaptar para um tamanho maior ou menor, enfim. Utilizei uma argola aqui no meio, mas também explico pra vocês no vídeo como que vocês podem fazer sem a argola. Dá pra fazer também. E essa é a peça que nós iremos fazer hoje. Eu espero que vocês gostem. Caso tenha alguma dúvida, deixe um comentário aí embaixo que eu respondo vocês sempre que possível, né? Eu agradeço muito por ter vocês aqui. Esse top ficou muito econômico porque eu fiz esse top junto com a regata e é um tamanho maior e eu utilizei apenas um rolo do Fiwane, então ficou bem econômico para quem quiser fazer para si próprio ou às vezes para vender. Ficou bem econômico. Daí eu fiz esse detalhe no dourado, né, que é o fio encanto. Eu tinha umas sobrinhas aqui em casa, eu coloquei só porque eu acho que combina muito marrom com o dourado. Mas vocês podem utilizar o fio que vocês quiserem, da cor que vocês quiserem. Eu também deixo no vídeo medidas, né, caso vocês estejam trabalhando com outro tipo de material. E também essa questão de tensão de ponto, né, conta bastante. Então eu deixei em centímetros para vocês, para ficar mais fácil para vocês adaptarem aí na casa de vocês, tá bom? Eu acredito que é tudo isso que eu precisava falar. Qualquer coisa, se não for inscrito no canal, se inscrevam. É muito bom ter mais pessoas chegando por aqui, né? E se gostou desse vídeo, deixa um like aí que eu vou adorar saber quem gostou e quem não gostou. O canal tá no começo aí, então essas interações contam bastante pra mim, pra eu sentir mais ou menos o meu público, que vocês mais gostam ou não. Então, peço que se inscreva se não for inscrito e tiver interesse nesse tipo de assunto, né? O que eu mais posto aqui é só vídeo aula, não tem muitas outras coisas, mas eu espero ajudar bastante pessoas por aí. E é isso, gente. Vamos pro nosso vídeo aula, pra não ficar enchendo o saco também, mendigando, né? Inscrição e like. Mas são todos muito bem-vindos aqui para deixar as suas interações aí. E é isso. Agradeço vocês por estarem aqui. E até um próximo vídeo na semana que vem. Lembrando que eu irei postar vídeo todos os domingos às 18 horas. Então, todo domingo às 18 vai ter um vídeo aula novo aqui. E no meio da semana, qualquer coisa, alguns ovos. Mas fixo aos domingos às 18 horas, tá bom? É isso, gente. Bom, pessoal, eu resolvi trazer para vocês, né? Para vocês terem uma noção como que vai ficar. Que eu já fiz um bojo, né? E eu irei fazer mais um pra gente, né, colocar aqui do lado. Eu quis trazer para vocês em relação ao tamanho. Aqui eu fiz 8 carreiras, tá? Com Fiwane duplo. E eu fiz uma carreira com... eu fiz 8 carreiras no total. Eu fiz 7 voltas com o Fiwane duplo, uma volta com o fio encanto em pontos altos. Aí eu fiz um acabamento aqui em ponto baixo, né? Para ficar bonitinho e depois juntar aqui com a nossa argola. E ficou assim. Então, se você estiver fazendo um tamanho menor, M, P ou PP, ou às vezes o GG você faz uma volta a mais, né? Com ponto alto, depois faz o acabamento com ponto baixo. E se você quiser fazer em tamanhos menores, vai diminuindo uma volta dessa aqui no bojo, que vai dar o tamanho certinho. Eu vou tentar tirar em centímetros, porque às vezes você pode estar fazendo com outro fio, ou tensão de ponto, essas coisas influenciam muito, né, gente? Então, eu vou tentar medir aqui mais ou menos para vocês. Aqui, nessa parte, ficou aí com mais ou menos 16 centímetros e meio, quase 17. E aqui no comprimento eu vou pegar essa parte final, né? Ficou com 21 centímetros, mais ou menos. Então, se você estiver fazendo com outro fio ou com, né, às vezes tem um ponto mais apertado ou um ponto mais frouxo, ficou assim. Eu gosto de trabalhar com fio duplo e trabalhei com agulha de 3 milímetros, porque eu não forro. Então, eu prefiro deixar os pontos um pouco mais fechadinhos, tá? Bom, pessoal, para iniciar a nossa peça, eu irei fazer a nossa argolinha, né? Eu tenho essa daqui.
que eu vou fazer igual ficou essa daqui, toda em ponto baixo. Mas caso você não tenha a argola, não tem problema, tá, gente? Que eu vou explicar pra vocês como vocês podem fazer sem a argolinha. No caso, agora eu vou começar sem a argola. Pra quem não tem, dá pra fazer também, não tem nenhum problema. E depois eu faço com a argola, tá bom? Aqui tá meu fio, é o fio Encanto, né, gente? E eu vou dar algumas voltas no meu dedo, nos dois dedos aqui, ó, dá certinho, com esse fio Encanto. Até que ele fique bem estruturadinho, assim. Depois disso, eu vou inserir a minha agulha e vou buscar o fio. Buscou o fio, tira dos seus dedos, assim, né? Vai ficar essa argolinha certinha. Ajeita o fio aqui e faz uma correntinha. Tá preso. E agora nós iremos trabalhar com pontos baixos aqui dentro. A quantidade, ela é muito relativa, tá? Então, assim, eu não vou colocar uma quantidade determinada de pontos baixos que a gente tem que colocar aqui dentro. O propósito é só fechar, né, todo esse círculo, para que ele fique bem firme, né? Também não fique faltando pontos, mas também que não tenha pontos em excesso. Então, faça uma quantidade que você perceba que, assim, cobriu, né, toda essa parte aqui do círculo. Pra vocês terem uma noção. Eu vou fazer mais alguns aqui para mostrar para vocês como que ficou. Olha só como que fica. Fica certinho, gente. Então, se você não tem argola, é só fazer um círculo desse. E ir ajustando à medida que vocês vão fazendo para, né, para não ficar com ponto de mais e nem com ponto de menos. Então, é assim que eu faço quando eu não tenho nenhuma argola disponível. Depois aqui é só fechar certinho aqui, ó, na primeira correntinha que nós iniciamos e tá pronto. Pode arrematar o fio, que daí nós vamos começar a nossa peça. Agora eu irei fazer com a argolinha, caso você tenha uma argola em casa e queira fazer com a argola. Para quem tem a argola, meu fio tá aqui. Você pode iniciar de qualquer forma que você já costuma iniciar as suas peças. Eu gosto de fazer uma laçadinha aqui na linha, principalmente com esse fio Encanto, que ele desliza muito, né? Então, eu prefiro fazer aqui um nozinho e eu ajusto aqui agora na minha argolinha, tá? Então, eu insiro a minha agulha dentro da argola e puxo aqui, né, o meu nó. E prendo aqui com assim. Aí aqui eu já vou escondendo o fio na argola para não precisar ficar preocupando com o arremate depois. E aqui é só inserir a agulha e puxar a linha. Aí eu insiro e puxo a linha. E aqui eu vou no mesmo esquema, gente. Não tem uma quantidade de pontos definida aqui, mas eu quero o suficiente para cobrir essa argola. Não que fique muito folgado, mas também que não fique faltando ponto de uma maneira que a gente consiga ver a argola. Nesse caso é o ideal. Vamos supor que está faltando ponto. A gente consegue ver a argola entre os pontos, né? Entre os nossos pontos baixos. Então o ideal é que ela fique assim, bem cobertinha, né? Não tem quantidade de ponto definida, até porque cada um tem sua tensão de ponto, às vezes está utilizando outro fio e isso influencia muito, né? E a gente sabe, né? Então, assim, na argola vai ser assim, tá? Espero que vocês façam de vocês e agora vamos começar a parte do bojo do nosso top. Com duas pontas, vou fazer a minha laçadinha inicial. Minha laçada inicial. E aqui eu vou subir 14 correntinhas. Subir 14. Então, para todos os tamanhos, nós iremos começar com 14 correntinhas, tá? Daí, o que vai dar os aumentos é as voltas que nós iremos fazer, tá bom?
Fiz aqui as 14 correntinhas, eu vou laçar o meu fio, pulo duas, a primeira e a segunda, e entro na terceira com um ponto alto. Laço meu fio, vou na próxima correntinha e faço um ponto alto. Na próxima correntinha de base, um ponto alto. Então agora eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base até a última, tá bom? Eu vou fazer todas aqui e já volto. Pronto, pessoal, fiz toda a minha volta até na última correntinha. E agora eu irei fazer aumentos nessa última correntinha. Então eu vou preencher ela com mais 4 pontos altos. Então eu vou ficar nessa última correntinha com um total de 5 pontos altos. E aqui vai ser a nossa parte de aumento, né, do nosso bojo. Eu tenho aqui agora 1, 2, 3, 4, eu tenho que fazer mais um. Eu preciso de 5 aqui. E agora eu vou voltar fazendo ponto alto em cada ponto de base. Então a gente sabe que aqui a gente tem uma correntinha e um ponto, né? Aqui foi a última e aqui agora essa parte da última faz parte da nossa parte oval de aumento. E essa próxima faz parte da nossa parte reta no biquíni. Ou no biquíni não, no bojo. Então nós iremos voltar aqui nessa parte reta fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final. Então eu laço e venho fazendo aqui, ó. Vamos indo. E vai ficando assim, ponto alto sobre ponto alto. Não se esqueçam que aquelas correntinhas que nós deixamos no começo, elas equivalem a um ponto alto, tá? Eu vou fazer até a meu último ponto alto, né, que vai ser em cima das correntinhas iniciais, e eu volto com vocês. Fiz o meu todo, pessoal. Uma dica para vocês, para ficarem mais fácil, o meu ficou com 11 pontos altos aqui na parte reta e depois os nossos 5 pontos altos aqui na parte oval. E do outro lado a mesma coisa, com 11. Talvez vocês tenham dúvida no final em qual lugar fechar o último ponto alto, é só contar essa parte reta de cá, porque ela tem que ficar igual à parte reta do outro lado. Então a nossa parte reta, ela sempre vai ficar igual. O único lugar que a gente vai ter aumento é aqui nessa parte oval, tá bom? Então aqui eu já finalizei, eu fiquei com 11 pontos altos aqui na parte reta de ambos os lados e os 5 pontos aqui de aumento, tá? Então vamos continuar a nossa próxima volta. Eu vou virar o meu trabalho, porque a parte reta vai ser tipo um vai e vem, né? E aqui na parte reta vai ficar sempre reta. Eu ainda estou com a minha laçada na minha agulha. E para ficar bem retinho, eu entro nas duas correntinhas aqui, ó. E puxo o fio e faço um ponto baixo. Aí eu faço mais uma correntinha. Isso para mim já equivale a um ponto alto. Então, na casa de vocês, se vocês quiserem fazer um ponto baixo com duas correntinhas também, não tem problema. Eu laço o fio e vou no próximo ponto. Aqui eu vou continuar fazendo ponto alto. Eu esqueci de falar uma coisa para vocês, para ficar mais fácil. Eu vou falar agora também, não tem problema. Nós fizemos os 5 pontos altos. Deixa eu marcar. Vou pegar um marcadorzinho, porque às vezes vocês podem ter alguma dificuldade. Aqui a gente sabe que é a nossa parte oval. Eu tenho aqui os 5 pontos altos. Esse terceiro ponto aqui, que é como se fosse o ponto do meio, vai ser onde nós iremos fazer o nosso aumento nas voltas subsequentes. Então eu tenho 2, no total 5, 2 para lá e 2 para cá, e o do meio. Então esse do meio vai ser sempre o local que nós iremos fazer o aumento. Então eu vou deixar marcado aqui, se vocês quiserem na casa de vocês, vocês podem marcar para ficar mais fácil. E aqui a gente sabe que vai ser os aumentos, tá bom? Dando continuidade. Então agora eu vou fazer ponto alto em cada ponto de base até chegar no meu marcador. É só isso. O único lugar que vai ter aumento é lá onde está o marcador, tá bom, gente? Então vamos seguir fazendo ponto alto. Na volta anterior eu fiquei com 11. Então nessa volta eu tenho que ficar com 13, porque eu vou fazer ponto alto naqueles 2 pontos altos aqui, ó,
da parte oval, tá? Então nessa eu fico com 13, na outra eu vou ficando com 15, com 17 e assim consecutivamente, porque o aumento é sempre em um único ponto, que é o ponto do meio, tá? Caso vocês estejam ouvindo um barulho de fundo, eu peço gentilmente mil desculpas, porque tá um silêncio e na hora que a gente começa a gravar, o pessoal começa a fazer barulho, né? Parece que é uma coisa, né? Ai, ai. Pronto, eu fiz todos os meus pontos altos até chegar aqui no pontinho do meio, que foi o que eu deixei o marcador. Eu vou tirar o marcador e aqui dentro eu irei fazer 2 pontos altos. Agora fica mais fácil para ver, tá? Faço 2 pontos altos, faço uma corrente e mais 2 pontos altos no mesmo ponto. Não se preocupem se à medida que vocês forem fazendo, o trabalho for ficando nesse formato. É porque é o formato do bojo, tá, gente? Então, é normal ir ficando assim, tá? E agora fica mais fácil para identificar o meio, porque tem as correntinhas, tem uma correntinha de separação. Então, os nossos aumentos agora vão ser sempre dentro dessa correntinha, do mesmo jeito, 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos, tudo dentro dessa correntinha, tá? Eu vou tirar o marcador, mas se você achar que necessita continuar, coloca na correntinha, que é onde vai ser sempre os aumentos. E agora eu vou voltar fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Eu tenho que ficar com 13 também, igual do outro lado. E vou até o final no meu último ponto, tá? Aqui, ó, automaticamente ele começa a ficar meio emborcadinho, tá vendo? É normal, porque é um bojo. Pronto, fiz tudo. Depois esse aqui eu arremato no final, não tem nenhum problema. Eu deixo para ficar mais fácil para identificar o lado. Finalizei, viro o trabalho, volto aqui dentro, puxo o fio, faço um ponto baixo e uma corrente. Caso você tenha o costume de subir 3 correntinhas, não tem nenhum problema. Eu gosto porque o meu fica mais reto quando eu faço desse modelo, tá? Então agora eu vou continuar fazendo ponto alto até lá na correntinha, que é onde eu irei fazer o meu aumento. E a sequência é essa, gente. Aqui não tem segredo, só vai depender de quantas voltas vocês vão precisar. Qualquer coisa vocês podem medir no bojo de vocês, tá? Não tem problema também, porque às vezes é sob medida, né? Então vai do tamanho, né, de cada um. Não tem problema nenhum ir fazendo e medindo, mas eu deixei para vocês mais ou menos o tamanho, né? Nesse caso aqui foram 8 voltas para o tamanho G. Tamanho M eu recomendaria 7, para o tamanho P eu recomendaria 6. E para tamanhos maiores, tipo um GG, fazer 9 voltas, um pouco maior 10 voltas e por aí e seguindo, tá? Ou um tamanho personalizado. Às vezes vai colocar bojo também, então tem que fazer isso aqui do tamanho do bojo, né? Que vai usar. Então, eu vou fazer essa volta aqui com vocês, já estou finalizando, pra gente já dar sequência e vocês conseguirem fazer aí sozinhas, né? Pra não ficar precisando voltar aqui no vídeo. Pronto. Fiz até a minha correntinha. Aqui tá a minha correntinha e aqui dentro eu faço 2 pontos altos. Uma corrente e mais 2 pontos altos. Aí só aqui que eu ia falar com vocês. Aqui, fiz. Aqui a gente tem um ponto, tá? Não passe por cima desse ponto, porque às vezes a gente faz os 4 pontos dentro da correntinha e tende a ficar um pouquinho pro lado, né? Mas não se esqueçam de fazer neste ponto aqui também, tá? Porque senão vai faltar ponto e o bojo vai ficar muito emborcado. Vai ficar legal. Então é só isso, pessoal. Eu vou terminar todo o meu bojo com vocês. Comecei a terceira volta. Eu vou fazer mais 7 com essa cor. E depois eu vou fazer mais uma com o fio Encanto. E depois eu venho com vocês pra gente finalizar, juntar ali na argola com outro bojo, tá bom? Mas por enquanto é só. Eu vou finalizar tudo. Eu espero que vocês tenham entendido. Nosso único ponto de aumento é aqui, tá? Eu vou fazer tudo e volto com vocês. Prontinho, pessoal. Fiz aqui as minhas 8 carreiras, né? Minhas 8 voltas.
com o fio Anne, depois eu fiz com o fio Encanto, mas com o mesmo padrão, igual, não mudou nada. Agora que nós vamos finalizar, né? E eu já fiz aqui até o último ponto alto. E agora nós vamos voltar fazendo, gente, ponto baixo. Então, aqui eu tenho a minha laçada pronta, eu só insiro e vou puxar o meu fio. E já vou fazer um ponto baixo. Aí eu vou fazer ponto baixo até aqui, ó, na parte oval, onde nós temos aqueles 4 pontos, né, que é dentro da correntinha. Então, eu vou fazer ponto alto normal até aqui, aí eu volto pra gente já unir essa peça na argola. Pronto, pessoal, eu fiz aqui até, né, os 4 pontos aqui, né, que ficou faltando. E esses 4 pontos eu vou unir aqui na minha argola. Coisa para vocês ficarem atentos é o lado do bojo. Deixa eu subir aqui. Para vocês colocarem o lado certo, né? Para eles ficarem iguais. Assim, a tendência é que fique do lado certo, né? Visto que a gente trabalhou do mesmo jeito, mas só para vocês prestarem atenção, né? Que eu vou abrir para vocês terem uma noção. Que essa parte aqui ela é um pouco mais funda, né? Digamos assim, e essa aqui também é. Então, é só esse comparativo para vocês conseguirem identificar o lado certo para vocês prenderem. Mas, à medida que vocês forem fazendo a trama, vocês vão ver que automaticamente vai dar certinho para isso, tá? Esse lado aqui eu já prendi. Esse lado aqui eu vou prender agora. E eu fiz aqui o meu último ponto baixo, né? Nessa parte aqui. E agora, nesses 4 pontos e a correntinha, eu irei colocar aqui. E vou prender. O que eu faço é tentar colocar o mais próximo, né, do outro, em relação ao bojo que já foi aplicado, né? Então é mais ou menos nesta posição, que é o que eu recomendo para vocês, porque a gente não tem como contar as correntinhas aqui. Então, para ficar um pouco mais fácil, eu sempre meço assim, em comparação ao outro, para prender aqui na argola e que fique de uma maneira centralizada, tá bom? Então, acredito que seja mais ou menos aqui, tá? Então, eu vou fazer pontos baixíssimos. Então, eu vou inserir nessa correntinha da argola. Vou puxar o meu fio. E fiz um ponto baixíssimo. Vou entrar no meu próximo ponto. Venho na próxima correntinha. Puxo e outro baixíssimo. Se você preferir, pode fazer ponto baixo, não tem problema. Eu prefiro baixíssimo. Tô aqui na correntinha, entrei lá, puxei meu fio. Vim no próximo, baixíssimo. E esse, mais um baixíssimo. Assim, eu coloquei os 4 pontos. Coloquei os 4 pontos aqui da parte do aumento, né? Onde foi os nossos aumentos. E agora eu continuo fazendo ponto baixo até o final da minha peça. Então, no total ali eu fiz 5 pontos baixíssimos, que foram os 4 pontos e a correntinha, tá? Vou seguir fazendo ponto baixo até o final. Aí, como eu tenho pronto, eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer ponto baixo até chegar aqui no canto e depois eu vou fazer ponto baixo nessa parte aqui. Igual ficou essa parte aqui. Então eu fiz ponto baixo até aqui e eu faço ponto baixo na lateral dele toda. Não tem uma quantidade específica. Normalmente eu sempre separo 2 pontos baixos para cada ponto alto. Então você vai fazendo aí à medida que você achar que fica bom, que não fica com ponto de mais nem com ponto de menos, tá? No final eu já aproveitei e fiz uma correntinha pra gente prender, mas eu volto depois que eu fizer todos esses pontos baixos na lateral também, pra gente já puxar a correntinha pra fazer a alcinha aqui, né? E depois prender e fazer a alcinha aqui em cima também. Aqui, pessoal, eu já finalizei a minha lateral, né? Toda em ponto baixo, como eu tinha dito pra vocês, e aqui eu irei subir as correntinhas. Aí eu prendo nessa correntinha do próximo ponto ali com um ponto baixíssimo para finalizar o trabalho, né? E agora eu irei subir correntinhas. Eu fiz no total
para o meu tamanho, 100 correntinhas. 30 correntinhas. 100 não, 30 correntinhas. E deu certo para o meu tamanho. Então, vocês façam o tamanho que vocês precisarem aí, tá bom? Aqui eu finalizei desse lado, vou prender o fio do outro. Aqui eu fiz uma laçadinha, né, no meu fio inicial. Vocês podem fazer ou começar do jeito que vocês acharem melhor, tá? E eu vou prender na cabecinha do primeiro ponto baixo que eu fiz aqui para essa voltinha, tá? Então, eu prendo meu fio, se ele quiser, né? Porque acho que ele não tá querendo. E agora eu irei subir também mais 40 correntinhas. Aí é a mesma coisa, vocês podem subir mais ou menos, é o tamanho que vocês acharem que vocês precisam, tá bom? Pronto, gente, ficou assim a minha peça finalizada. Eu fiz as alcinhas dos dois lados, né? São 4 alcinhas no total. E agora eu só vou arrematar, finalizar, que eu ainda não arrematei nada. E eu espero que vocês tenham gostado e conseguido fazer, tá? Até uma próxima aula.